titular. Esse processo ele é dividido em duas etapas, né? Numa primeira etapa, o professor vai apresentar o seu memorial acadêmico e isso será seguido de questionamentos da banca, que eu já aproveito para agradecer, né, a presença do professor Paulo, veio da PUC, professor Eduardo Batista, da COB, professor Arlene, veio do Ouro Preto, meu colega professor Soeiro, né, que se dispuseram a fazer parte dessa banca. E então, acho que sem mais demora, a gente pode começar o processo. Sou Luciano, então você tem da ordem de 50 minutos, então, para apresentar o seu memorial. Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria de começar agradecendo primeiramente tanto a Comissão de Admissibilidade por ter aceitado participar desse processo, da minha promoção para titular. Agradeço também a Comissão Examinadora, professor Paulo, primeira aula de mestrado que eu tive na PUC, professor Eduardo, da COP também, um parceiro aí de trabalhos e congressos, etc. O professor Arlene, uma grande amiga, o professor Sueiro, quando eu cheguei na UERJ, foi a primeira pessoa que me deu algumas coordenadas do ANSES, e o professor Pedro aí, parceiro. Bom, esse memorial, a apresentação, eu vou tentar seguir mais ou menos o que eu apresentei no memorial escrito, falar um pouquinho antes da universidade, a graduação que foi aqui na UERJ, a parte de aperfeiçoamento, mestrado, doutorado, pós-doutorado, a carreira docente, como eu entrei na UERJ, atividades de ensino e orientações, linhas de pesquisa, projetos de pesquisa, as bolsas com as quais eu fui contemplado ao longo desses anos, algumas atividades técnicas científicas, acadêmicas especiais administrativas, alguns prêmios e homenagens que eu recebi, recursos financeiros em agências de fomento, finalmente algumas considerações finais. Bom, então, eu nasci no Rio de Janeiro, em 30 de 5 de 73, em função, meu pai trabalhava no Banco Real, em função disso eu morei em diversas cidades aí do país, primeiramente Santos, depois São Paulo 2 vezes, Porto Alegre, Belo Horizonte. Isso me ajudou que eu pudesse me adaptar em diversos cenários, em diversas circunstâncias ao longo desses anos todos. E aí, nos últimos 3 anos, quer dizer, em 88, nós mudamos definitivamente para o Rio, e nos 3 últimos anos do ensino de segundo grau, eu tive 2 professores, Eliseu de Física e José Carlos de Geometria, que eram aulas que me deixavam assim completamente motivados, eu ficava boquiaberto, principalmente José Carlos de Geometria, que fazia aqueles desenhos maravilhosos à mão, no quadro, etc. E aí eles me instigavam o tempo todo, e aí escolhi seguir a carreira para engenharia, inicialmente com a intenção de fazer engenharia mecânica, e prestei vestibular 90, final de 90, começo de 91. Então fui aprovado no vestibular da UERJ para o segundo semestre, começando em agosto de 91, e a entrada no ciclo profissional aconteceu, o 5º período em 93, e aí eu escolhi nessa altura, seguir engenharia civil ao invés de engenharia mecânica, por influência muito dos professores de GD, geometria descritiva, Flávio, e desenho básico e desenho técnico. Em 94, eu iniciei o estágio na construtora São Clemente, fiquei lá 14 meses, e foi um estágio extremamente gratificante, porque trabalhar em obra, acho que todo engenheiro civil um dia tem que pelo menos visitar uma obra, conhecer um pouco de obra. Então foi muito bom, porque eu era responsável por 3 prédios lá naquela altura, fiquei responsável pela parte de concreto armado, desde as fundações até a caixa d'água. E aí, quando começou na parte de acabamentos, etc., medir lá a altura de janela e tal, eu vi que aquilo não era o que eu gostaria de fazer da vida. E foi mais ou menos nesta altura que o professor Pedro me indicou para um estágio no Laboratório de CAD Inteligente, lá na PUC. E em 96, o ano que o LabCiv foi criado, o professor Pedro era o coordenador e me convidou para ser estagiário do laboratório. E, paralelamente a isso, eu fui participando como instrutor de AutoCAD num curso que era ministrado pelo Pedro antes. Paralelamente ao laboratório, o estágio no laboratório e o curso de AutoCAD, eu também fui monitor da disciplina de Peristática 2, que era o professor Evandro Porto Duarte. E aí, nessa monitoria, eu, uma vez por semana, dava aula para os alunos de exercícios, e foi uma coisa que ali foi plantada a semente de eu ter escolhido seguir a carreira acadêmica. Algumas recordações desse período,
aqui à esquerda durante a obra, né, com estilo aí, né, pochete e tal. Ali do lado direito, já o estágio no Labicico, com o Tadeu, né, Daniele Malvares está presente aqui também. Então, recordações aí dessa época. E, quer dizer, a questão da docência, né, começou durante lá a monitoria, instrução de AutoCAD, etc. E nesse período eu já comecei a preparar algumas apostilas para os alunos, etc., que é essa apostila que está aí, que data de 96-2, já, né, mostrando que escolher a carreira, seguir a carreira docente, já estava mais ou menos encaminhado em função dessas atividades. E em 96 foi a formatura, né, de Engenharia Civil. Curiosamente, no dia da formatura caiu uma chuva que inundou o Rio de Janeiro inteiro, mais ou menos como aconteceu ontem também. E aí, logo a seguir, entrei no mestrado na PUC. Em 96 foi o meu primeiro contato com o professor Sebastião Andrade, né, a quem eu agradeço também, né, a confiança em mim depositada. A fase de créditos em 97, eu comecei trabalho experimental no laboratório da PUC em 98, que foi também onde o meu primeiro contato com trabalhos experimentais no laboratório. Isso me ajudou muito. Primeiro, quando eu cheguei no laboratório, eu ajudei um outro aluno que estava em tese de doutorado, que foi o Leon, né, fazendo ensaios de ligações semirrígidas também, que eu viria a seguir depois, e aí isso foi me dando conhecimento de laboratório. Em março de 99, eu defendi a dissertação de mestrado, avaliação de ligações de coluna e estruturas de aço, submetidas à flexão no eixo de menor inércia. Recordações dessa época, na fase de crédito, com um pouco mais de cabelo, e ali a fase da parte do laboratório, um ensaio que nós fizemos no laboratório durante a dissertação de mestrado. O início do doutorado foi logo a seguir da defesa, né, em março de 99, o exame de qualificação foi em 2000, e em outubro de 2000 embarquei para Portugal para fazer o doutorado de sanduíche na Universidade de Coimbra, onde eu fui desenvolver a parte experimental da tese. Em Coimbra eu fui orientado pelo professor Luiz Simões da Silva, né, e retornei de Coimbra em maio de 2002. Era um sanduíche que era para ficar 12 meses, aí pedi 6 meses de prorrogação, ainda usei mais de 60 dias por dia, etc. Fiquei o máximo que eu pude lá em Portugal. Né, aqui o dia da viagem. E aí recordações que eu tenho de lá, né, com os técnicos do laboratório, aqui para controle do atuador, datalogger, para sistema de aquisição de dados, etc. E os ensaios que eu desenvolvi no doutorado foram ligações de viga-coluna, né, submetidas a momento fletor e esforço normal na viga. E foi um aprendizado também bastante importante, porque nós aplicamos a carga aqui através de cabos de proteção. Tinha servoválvula aqui, que foi fabricada, na verdade, pelo senhor Davi, que está presente aqui. Né? Então foi um período bastante gratificante, período que eu passei em Portugal, fiz grandes amigos e me abriu muitas portas desde então. Aqui é o gabinete de trabalho lá, igual que os alunos de doutorado aqui da UERJ têm, né? Mas é uma recordação boa que eu tenho desse período. E a defesa da tese ocorreu em julho de 2003, né, avaliação experimental de ligações de viga-coluna com placas de extremidade rasa sujeitas a momento fletor e esforço axial de compressão. Bom, e aí a seguir, em termos de aperfeiçoamento profissional, 2006 2007, eu fiz um pós-doc lá na Universidade de Coimbra também, e foi onde eu tive o primeiro contato com estruturas tubulares, né, nesse caso aqui a passarela aqui usada no hospital universitário, no novo hospital universitário lá em Coimbra, no pediátrico. Aí eu tive a oportunidade de participar também desse projeto, e aí começou ali o meu contato com estruturas tubulares que vem, né, ocorrendo até hoje. Bom, em termos de carreira docente na UERJ, eu entrei em 2002, segundo semestre, como substituto auxiliar, né, e fui designado para dar Ciências dos Materiais 9 para Engenharia Química. Nessa mesma época foi quando a professora Maria Elizabeth também entrou na UERJ, né, passamos ali bons, né, ou maus perrengues com a SRH, questões de pagamento, etc. Mas foi uma experiência interessante, e aí quando o professor Pedro foi para o pós-doc, o professor Sebastião, que dava resistência dos materiais 4, foi transferido para estruturas metálicas, e eu assumi a cadeira de resistência dos materiais 4, cadeira essa que eu dou até hoje. Né? Em 2004, eu passei da categoria de substituto auxiliar para professor visitante, e prestei concurso para a UERJ na área de estruturas metálicas em 2004, em abril de 2004, a posse aconteceu somente em setembro, tendo em vista que a UERJ teve uma greve nesse período, só que esse concurso era de 20 horas. Né? Eu trabalhava 40 na UERJ, chegava em casa, trabalhava com projeto, fiz muito isso com um amigo lá de Portugal, o professor Luiz Costa Neves, eu trabalhava com projeto, etc. E em 2005, até por intermédio da professora Georgina, que hoje é a nossa vice-reitora, eu consegui aumentar a carga horária para 40 horas, e isso me possibilitou que concorresse ao programa ProCiência, começasse efetivamente, né, a colher os frutos desse período, né, até então. Em 2014 eu pleiteei progressão para professor associado, e hoje
e agora no final do ano passado estou pleiteando a promoção para professor titular. Né? Em termos de atividades de ensino na graduação, como eu disse antes, resistência dos materiais 9 para Química, e era interessante porque era uma disciplina que envolvia, né, para os alunos da UERJ, resistência dos materiais 2, 3 e um pouco da 4 e peristática 1 também, em um semestre só para químicos. Né? Então, mas consegui, dentro do possível, sobreviver a esse período. E aí depois, resistência dos materiais 4, que é a cadeira que eu dou até hoje, e no mestrado, o nosso mestrado começou em 2003-2002, eu dividi 2 cadeiras com o professor Sebastião inicialmente, tendo visto que o professor Pedro estava no pós-doc. E aí as cadeiras que eu leciono hoje na pós-graduação, aço e mistas 1, chapa dobrada, ligações estruturais em aço e mistas e tópicos especiais em estruturas, com o subtítulo de estruturas tubulares, que a partir do meio do ano agora, com a nova deliberação, passará a ser uma cadeira com o nome de estruturas tubulares mesmo, e não mais uma cadeira como tópicos, tendo visto que eu já dei essa cadeira 6 ou 7 semestres. Né? E desde então, eu sempre procurei disponibilizar as notas de aula que desenvolvia e etc., sempre disponibilizar, deixar isso online para os alunos. Desde quando eu dava Resmat 9 para Química, isso lá em 2002. Hoje, falar disso parece que é uma coisa muito trivial, mas né, lá em 2002 não era uma coisa muito fácil assim, mas foi uma coisa que eu sempre procurei fazer. E aqui estão os 2 exemplos, né? Nós temos a página lá de resistência de materiais 4, onde os alunos podem, né, pegar as notas de aula, listas de exercícios, etc. E essa aqui é a página onde nós temos o nosso material da pós-graduação disponível, né? Qualquer pessoa pode ter acesso a isso. Bom, e tive a oportunidade também de participar da atividade de ensino, um curso de extensão, quando eu estava no pós-doc em Portugal. Foi um curso lá dado pela associação, né, ACIV, Associação da Engenharia Civil, lá da Universidade de Coimbra, e eu, junto com o professor Rui Simões e o professor Costa Neves, demos esse curso e eu ministrei lá algumas aulas nesse período. Bom, em termos de orientações, desde que eu comecei na UERJ, eu comecei, né, tentar cativar os alunos, para que os alunos escolhessem trabalhar comigo, etc. Então, em termos, não vou, obviamente, citar todos os trabalhos orientados, vou citar alguns principais, tentando seguir uma ordem cronológica ali, mas de 2000, quer dizer, isso começou mais ou menos em 2004, né, a partir do momento que eu entrei no concurso. De lá para cá foram 80 trabalhos orientados de projeto de TCC, né, projeto de graduação, trabalho de conclusão de curso. A primeira orientada foi a Marcela, que trabalhou com avaliação de conectores de cisalhamento, tipo Perfobond, de estruturas mistas. Tem aqui outros 2 orientados, né? Monique em 2007, André em 2008, que hoje são, né, parceiros aí, são professores aqui na UERJ também. Em termos de iniciação científica, geralmente aqui na UERJ cada professor tem direito a 2 bolsas por ano. Há 3 anos atrás reduziu uma bolsa só, mas desde então também foram 34 orientações de iniciação científica. O primeiro foi o Rodrigo Afonso, né, que foi aluno da segunda turma de Resmat 4, que eu lecionei. Ele, na verdade, nós começamos a fazer alguns modelos numéricos, continuação da minha tese de doutorado, e aí ele foi meu primeiro orientado de iniciação científica, e o trabalho dele já recebeu o prêmio CREA em 2004, naquela altura. Depois vieram a Monique, né, André. A Monique também recebeu o prêmio de iniciação científica, quer dizer, começou em 2006, se não me engano foi 2007. E eu sempre gosto, quando eu falo de trabalho de iniciação científica, eu sempre gosto de citar a Marcela, que está aqui presente, né? Marcela trabalhou comigo 6 meses na iniciação científica e 2 artigos de congresso internacional. Então, eu acho que faz parte, né? O aluno da graduação pode produzir conteúdo consistente para que seja publicado depois. Então, e aí lembranças, né, dessa época, aqui à esquerda lá, o Rodrigo, depois tem ali Bruno, Douglas, o André que estão aqui, né, aqui embaixo tem amigos, né, o André que se tornou amigo, Fernanda, Rafael, a Monique de novo, essas 2 crianças que vocês conhecem aqui, né? E o atual aluno de iniciação científica, que é o Sérgio, que também está aqui presente, que apresentou o trabalho ano passado na CEMIC. Bom, em termos de mestrado, né, o nosso mestrado começou em 2003, logo assim que eu cheguei na UERJ. Primeiro orientado, os 2 primeiros orientados de mestrado, Luiz Eduardo Campos e Pedro Carlos da Lomba Nunes. Eles deveriam já ter chegado, aí devem estar chegando, talvez, para a segunda parte. Mas é interessante ressaltar aqui que desde o trabalho do Pedro, né, bem que era uma continuação, modelo analítico dos ensaios que eu desenvolvi na época do doutorado, mas a dissertação dele já gerou um artigo de revista, e isso é bastante gratificante, né, para todos nós. E também vale citar aqui o João, que também está aqui presente, que foi o primeiro trabalho que nós desenvolvemos no laboratório da UERJ, no laboratório de engenharia civil, né, o primeiro trabalho experimental a nível de mestrado acadêmico. Então foi uma parte, um período também bastante gratificante, né, João? Aprendemos a usar o sistema da National juntos, botávamos sistemas debaixo do braço,
íamos lá para a PUC, o Euclides sempre nos ajudando muito, então, né, gostaria de citar essa parte também. E algumas orientações, obviamente, na PUC, ó, o Pedro Lomba, que está por acaso aqui na tela, que acabou de chegar, né? Obrigado. E algumas orientações na PUC também, com o Sebastião e Pedro, e algumas orientações também de mestrado lá na Universidade de Coimbra, juntamente com o professor Luiz Costa Neves. E em termos de doutorado, inicialmente, como nós não tínhamos o nosso doutorado aqui, o nosso doutorado só foi implementado no final de 2012, começo de 2013. Então, as primeiras orientações de doutorado, né, foram na PUC, a Monique e o João, e o André, na Universidade de Coimbra, né, uma parceria lá com o professor Carlos Rebelo. E os primeiros orientados na UERJ defenderam agora, no ano passado, que foi o Alan, que trabalhou com cantoneiras de aço inoxidável, o Bruno, que trabalhou com conectores de Perfobond, e a Vanessa, que trabalhou com colunas mistas com concreto reciclado, as 3 teses de doutorado envolvendo trabalho experimental desenvolvido aqui no nosso laboratório. Outras orientações na graduação, né, desde que eu me tornei o responsável pela cadeira de Ciências de Materiais 4, sempre tive um monitor me auxiliando, né, tirando dúvidas dos alunos, etc. Depois, eu vou citar mais à frente, eu fui coordenador do Laboratório de Computação da Engenharia Civil de 2004, logo assim que eu assumi em 2016. Entre 2005 e 2014, eu sempre tive estagiário no laboratório. 2 eu posso citar aqui, né, o André, que trabalhou comigo 3 anos, e o William, que está aqui presente, que trabalhou 2 anos e alguma coisa comigo. Né? E bolsistas para o ATEC também, primeiro foi o Jair, e depois a Alessandra, que o substituiu, né, trabalhando comigo de 2006 a 2014, a quem eu também sou muito grato por toda a ajuda que me deu na condução do laboratório nesse período. Em termos de linha de pesquisa, ao longo desses anos, né, a linha de pesquisa é uma linha de pesquisa muito geral, né, que já existia na UERJ. Eu, quando cheguei, comecei a contribuir nessa linha de pesquisa com alguns projetos de pesquisa específicos. A linha de pesquisa é comportamento e projeto de estruturas de aço mistas, e o primeiro projeto de pesquisa que eu vou citar aqui é avaliação de sistemas mistos com utilização de conectores de cisalhamento, tipo o Perfobond, que foi uma coisa que o Pedro e o Sebastião tinham iniciado há algum tempo, e eu depois comecei a contribuir. Então, a forma que eu encontrei de homenagear todos os meus alunos, todos os parceiros que trabalharam conosco nesse período, foi tentar colocar a foto de cada um deles relacionado com cada um desses projetos de pesquisa. Né? Então, ali tem a Marcela, o Bruno, a Juliana, o Stefani e a Catarina, que foram lá na Universidade de Coimbra. Então, os conectores de cisalhamento, na verdade, o conector de Perfobond, para substituir o conector tipo pino, que é um conector que tem mais ductilidade, etc. Então, temos desenvolvido alguns trabalhos nessa área. Depois, a utilização de ligações semi-rígidas, obviamente, é uma continuação da minha dissertação de mestrado e tese de doutorado. Né? Então, como eu desenvolvi trabalhos experimentais, depois nós passamos aqui nos trabalhos da UERJ a desenvolver trabalhos numéricos e analíticos, né? Até a tese de doutorado da Monique, lá na PUC, foi mais ou menos seguindo nessa sequência, avaliação da influência da armadura na região de momento negativo, e aqui também mais alguns dos orientados relacionados com esse projeto de pesquisa. Um outro projeto que nós começamos, ficamos um tempo sem trabalhar e agora estamos retomando, diz respeito à análise de torres de telecomunicações, transmissão de energia, geração de energia eólica, através de modelos numéricos calibrados com resultados experimentais. Né? Os resultados experimentais, obviamente, não foram desenvolvidos por nós, são alguns existentes na literatura, mas os nossos modelos numéricos. Então, aqui tem a dissertação de mestrado do Alan, né, que nós trabalhamos com torre eólica, uma parceria lá com o professor Luiz Simões da Silva, em Coimbra. E agora, saiu ano passado, ano retrasado, que foi o GCL, né, contribuição do André e do Pedro também, né, que foi a avaliação de torres de transmissão de energia, mas utilizando aço inoxidável em substituição ao aço carbônico. Então, isso nós já até publicamos numa revista lá em Portugal, para tentar começar, né, a falar um pouquinho disso. Obviamente, né, estudo de ligações tubulares soldadas, que foi um tema que eu vou abordar na conferência depois, mas um tema que eu comecei a estudar desde lá da época do pós-doc, né, desenvolvi muito essa parte, muitos orientados, né, vou deixar para falar desse assunto quando for na segunda parte da conferência. E por conta disso, como foi um trabalho muito importante, muitos alunos trabalharam aí nisso, muitos ainda estão trabalhando, né? Então, tem aí Marcelo de novo, o William, né? Tem Carlos Ceruti, que acabou ainda agora, o Natan, tem o Lucas, Adriano Nizer, Matheus, Sérgio, Douglas, né? Tentar falar os que estão presentes, pelo menos aqui, Flávio, né? Então todos aqui, e o Rui Matos, que é esse que está aqui, também é um amigo que ganhei em Portugal, fui orientador dele no mestrado lá, também na conferência vai aparecer alguns trabalhos que ele publicou, né, que desenvolvemos nesse período. Bom, depois, avaliação de pilares tubulares,
Na verdade, pilares tubulares foi uma ideia mais ou menos conjugada com a Débora, que está aqui, né? A Débora hoje já entrou no doutorado, está lá no Imperial, fazendo sanduíche junto com, né, trabalhando com o professor Leroy Gardner. E, na verdade, a Débora tinha uma formação de concreta e queria trabalhar com alguma coisa de mistas, etc. Então, o primeiro trabalho de colunas mistas que nós fizemos no laboratório foi por conta da Débora, que queria, né, complementar essa questão de conhecimento de concreto que ela tinha. E esses tubos, né, na parte de ligações eu vou falar depois, mas foi um convênio que nós começamos com a empresa Tupé, que é uma fabricante de tubos com costura. E esses tubos foram doados pela Tupé. Nós tentamos iniciar uma parceria, mas veio a crise da engenharia civil em 2014 e isso ficou um pouco, né, de stand-by, mas é um trabalho que nós desenvolvemos também para tentar avaliar o comportamento dessas colunas, principalmente quando nós usamos tubos com costura, que é uma questão que eu vou abordar também, falar bastante, né, na segunda parte. Né? Avaliação de elementos estruturais constituídos de aço inoxidável. Então, quer dizer, começamos a trabalhar com tubos em aço carbono e migramos, né, de uns anos para cá, também trabalhando com tubos em aço inoxidável. Então, é um projeto de pesquisa nosso que nós temos feito bastante coisa também, muita coisa no laboratório. Praticamente hoje, 90% das nossas dissertações de mestrado e teses de doutorado têm trabalho experimental e muitas delas envolveram comportamento de estruturas com aço inoxidável. Então, tem comportamento de colunas double skin, comportamento de viga, cantoneiras em aço inox e assim diversos outros elementos estruturais que nós temos estudado ao longo dos últimos anos. E aqui também, como é um tema que temos trabalhado muito, né, diversos outros alunos aí que estão trabalhando com isso também. Né, presente aqui o Bruno, Flávio Rodrigues, Flávio Mendes também, o André está aqui, que trabalhou com isso também no mestrado, né, e vários outros alunos aí que contribuíram nessa empreitada aí. E aqui a tese de doutorado da Vanessa, na verdade, né, uma parceria com a professora Maria Elizabeth. Nós começamos a estudar tubos, e aí tínhamos a ideia na tese da Vanessa de estudar colunas com comprimentos maiores. Solicitamos uma doação para a Tupé na época, a Tupé nos doou 25% do que nós tínhamos pedido. E aí tivemos que reajustar a tese da Vanessa, então trabalhamos com comportamento de colunas, mas colunas curtas, né, caracterização da seção transversal, mas usando concreto reciclado. Então a professora Maria Elizabeth, né, que é quem responde por essa parte, né, investiga muito isso aqui na UEST, então contribuiu muito para que, né, nós começássemos a usar também concreto reciclado nas nossas estruturas mistas aço concreto. Análise de robustez, que é um tema que na verdade vem um pouco na sequência da tese de doutorado do André. O André trouxe esse tema para nós, e aí nós começamos a desenvolver agora também, porque diz respeito envolve também o comportamento das ligações semi-rígidas. Conseguem escutar sem microfone? Então, envolve também o comportamento das ligações semi-rígidas, mas agora levando essas ligações até a ruptura e não mais só tirando resistência a momento e rigidez inicial. Então, temos desenvolvido alguma coisa nesse sentido também. Tem aqui o Vitor, que é a dissertação de mestrado do Vitor e do Jonathan, que foram nesse assunto, e a Amanda também, que defendeu semana passada o projeto de graduação orientado pelo André. Se não me engano, acho que é o último projeto que eu vou apresentar aqui, que é o que nós começamos, né, uma das primeiras orientações de mestrado que nós tivemos, que foi o Flávio Rodrigues, que está aqui, que era a consideração da abertura em almas de vigas de aço, né, e depois migramos para casteladas e celulares. Então, só um exemplo aqui, né, o estacionamento, a ampliação do estacionamento do Shopping Tijuca foi feito utilizando essas vigas, e nós temos estudado alguma coisa, começamos estudando vigas casteladas em aço carbono, e agora migramos também para a avaliação dessas vigas constituídas de aço inoxidável, que foi até o projeto de graduação do Renan Marques, que está aqui. Né, e outros alunos trabalharam com isso também, né, ajudando a desenvolver esse tema de pesquisa. Bom, em termos de bolsa, né, sempre tive bolsa, CAPES ou CNPq, no mestrado, no doutorado. Na época do sanduíche eu tive bolsa da CAPES, o doutorado era a bolsa do CNPq. Quando eu fui para o pós-doc, a bolsa era o convênio da CAPES com o CAPES GRIS, né, da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Em 2008, 2009 eu recebi uma outra bolsa, que foi da União Europeia para Staff Mobility, e passei um tempo de novo lá na Universidade de Coimbra. Né. As bolsas do programa ProCiência, que é, para quem não conhece o programa ProCiência da UERJ, é um adicional de produtividade, enquanto nós não tínhamos a dedicação exclusiva, né, foi implementada essa bolsa, então eu venho concorrendo a essa bolsa tem que ser renovada de 3 em 3 anos. Foi contemplado pela primeira vez em 2006, desde então tenho renovado essa bolsa. Bolsa PQ do CNPq também tem a bolsa de produtividade desde 2006, né, e em 2015, quando submeti a renovação, fui
tive a promoção de nível, passei do nível 2 para o nível 1D em 2015, vou tentar a renovação agora esse ano. E outras duas bolsas que eu gosto sempre de citar, primeiro, jovem cientista do nosso estado da FAPERJ, que foram bolsas que me possibilitaram começar a participar mais dos congressos internacionais, ter contato com outros pesquisadores, etc. Eu fui jovem cientista, apesar dos cabelos brancos, 2009, 2012, 2012, 2015. E aí em 2015 não tinha mais, né, tempo de doutorado, não é idade, mas tempo de doutorado para concorrer ao jovem cientista, concorri ao cientista do nosso estado, né, fui contemplado. E ano passado tentei renovação do cientista, não consegui, tentarei de novo agora. Então, recordações, né? Quando eu ganhei o jovem cientista pela primeira vez, aqui com o professor Nival, né, um grande amigo, professor, ele foi diretor da Faculdade de Engenharia, foi reitor da UERJ também, né, aqui, e a professora Mônica Brum, que era da subreitora da SR2, né, pós-graduação em pesquisa da UERJ, e aqui quando eu fui contemplado com o jovem cientista a segunda vez, né, o Sebastião contemplado com cientista, e eu contemplado com jovem cientista, então uma satisfação grande também desse período. Né? Em termos de atividades técnico-científicas, eu também não vou ficar listando artigos publicados, etc. Isso está no anexo aí do memorial. Desde quando eu comecei, né, os artigos desenvolvidos desde a dissertação de mestrado até hoje, foram 59 artigos, eu procurei dividi-los aí, tentando, né, caracterizar um pouco pelos estratos da CAPES. Tudo bem que a CAPES avalia pós-graduação, né, como um todo, mas eu tentei relacionar mais ou menos, né, tentei dividir percentual de A1, A2, B1, B2, B3 a B5, e tenho tentado aí, né, com a ajuda de muitos parceiros, muitos coautores, né, publicar em algumas revistas conceituadas na nossa área, por exemplo, o Constructional Steel Research, o Engineering Structures, e vou falar depois na conferência regulares também. No ano passado conseguimos ter um aceito na Finwallage, que também, né, foi bastante gratificante para todos nós aí do nosso grupo. Então, tentando dividir percentuais, né, mais ou menos 50% dentro desse extrato A1 mais A2. Mas uma coisa que é importante também ressaltar, que hoje em dia os trabalhos científicos são avaliados pelo número de citações que esses trabalhos têm. Né? Então, o que o fator H representa? O fator H representa quantos artigos tiveram pelo menos X citações. Então, ter um fator H 12 hoje em dia significa que, da lista daqueles periódicos lá que estão na base da Web of Science, 12 artigos foram citados pelo menos 12 vezes. Se eu tiver mais um artigo, 13 artigos sendo citados 13 vezes, passará a ter fator H 13 e assim sucessivamente. Né? Para a engenharia civil, um fator H acima de 10 já é considerado um fator, né, H razoável. Né? E na lista da Web of Science, daqueles 59 artigos, 48 estão na base da Web of Science. E desses 48, 45 tem pelo menos uma citação. Então isso quer dizer que os trabalhos que nós temos desenvolvido na UERJ, né, pelo menos, e são excluídas nesse caso as altas citações. Né? Então 93,75% dos artigos presentes nessa base já tiveram pelo menos uma citação, que também nos motiva a continuarmos desenvolvendo os trabalhos que temos feito ao longo dos anos. Bom, em termos de livros publicados, o primeiro que eu tive, né, os primeiros que eu tive menos participação, um manual de ligações metálicas, que eu escrevi algumas partes, na época que eu estava lá no doutorado ainda em Coimbra. Depois aqui um outro, na verdade, que é um guia turístico do Rio de Janeiro, que é o Rio Científico. Né, então participei com alguns outros professores aqui da UERJ, foi um convite do professor Pedro. Na época o professor Sueiro também participou, escrevendo alguma coisa desse livro. Depois os livros assim, né, que já começaram a dar mais motivação, modelagem de estruturas de aço mistas, junto com o Pedro, né, e com o Sebastião, a Marli e o Simão da Silva, lá de Coimbra, né, falando de todos os trabalhos que nós desenvolvemos desde a minha chegada na UERJ. Obviamente alguma coisa que o Pedro desenvolveu antes, mas que eu pude contribuir também até 2014. Né? É óbvio que de 2014 para cá, são 4 anos praticamente, mas a quantidade de trabalho de lá para cá já daria um outro livro. Né? E aí uma coisa interessante desse livro foi que nós recebemos o convite para fazer o processo inverso. Geralmente os livros são publicados em inglês e depois traduzidos para o português. Nesse foi o contrário, nós publicamos em português e fomos convidados para traduzir para o inglês, e foi publicado por um parceiro da Elsevier também. Essa versão em inglês também foi bastante interessante. E o último livro que eu vou citar, que esse talvez tenha, né, sido aquele que deu mais trabalho e mais prazer também, que foi, já existia uma primeira versão desse livro desenvolvida em Portugal, que falava sobre dimensionamento de estruturas de aço através da norma europeia, o Eurocode. E aí eu e o Pedro, o que fizemos? Introduzimos a norma brasileira nesse livro, resolvemos todos os exemplos comparando a resolução entre as duas normas, e aí foi publicado aqui pela editora da UERJ. Foi o primeiro livro a nível de engenharia civil publicado aqui na editora da UERJ. Então foi,
né, também é bastante gratificante ter participado do desenvolvimento desse livro. Bom, em termos de congresso, também tem alguns artigos publicados em congressos, e aqui eu não vou chamar a atenção de todos eles, mas com aquela questão da Bolsa do Jovem Cientista, do cientista do nosso estado, que me possibilitou participar de alguns congressos aí ao redor do mundo, mas gostaria de citar particularmente aqueles que são, assim, considerados os 2 primeiros, né, que foi o SICOM, que foi em São Paulo, né, o Sebastião tinha sido convidado para ser keynote lá, e aí ele perguntou se eu queria fazer um artigo da minha tese de doutorado para ser apresentado lá, e ele iria apresentar como keynote, e aí ele falou, você que fez, que é da sua tese, por que você não apresenta ao invés de eu apresentar? Então, fiquei satisfeito, né, e senti lisonjeado com, né, a confiança que o professor Sebastião depositou em mim na época, e apresentei lá esse trabalho. No mesmo ano, foi o Eurosteel em Coimbra, né, em 2002, primeira vez que eu apresentei um trabalho em inglês, foi tenebroso, né, terrível, não que hoje seja muito diferente, mas hoje, com um pouquinho mais de experiência, nós já conseguimos lidar com essas coisas um pouco mais fácil. Né? E aí, alguns outros, né, que são importantes aqui também, o Connections, que é um congresso que é só na área de ligações, só participam pesquisadores convidados. Nós participamos, né, de 2 edições, a terceira foi nos Estados Unidos, nós não, quer dizer, a terceira que nós fomos convidados. Não pudemos ir na época por questões de recursos, etc. O congresso na área de tubulares também comecei a participar, o primeiro foi em Londres, 2012, depois veio o do Rio, que eu vou falar daqui a pouco, né? Tive o prazer de participar da organização também. O de Finwology, que foi no ano passado em Lisboa, também foi o primeiro que eu participei de Finwology. E esse daqui está marcado em amarelo, porque foi em 2009, que foi um congresso que eu fui, estava em Lua de Mel e fomos para o congresso. Né? Então, Luciana, não me perdoa até hoje em relação a isso, mas depois fizemos a viagem de Lua de Mel mesmo e faz parte aí da postos do ofício. Algumas recordações, né, dessa época aqui, os alunos de graduação participando do congresso, né? Aqui está o William, a Marcela também, né? Aqui com a professora Arlene no Silâncio lá de Ouro Preto, com o professor Pedro, né? Parceiro desde sempre, aqui com o professor Costa Neves, o professor Sebastião e André lá em Hong Kong, num congresso organizado pelo professor Benyang, aqui o congresso de tubulares, né? Que foi na Austrália. Então, algumas coisas que, graças a essas bolsas da FAPERJ, eu tive a oportunidade de participar. Aqui mais alunos, como o professor Ginala, de Portugal, né, aqui de novo o professor Sebastião. Aqui é muito interessante que nesse congresso do time Solar da Romênia foi a primeira e única vez que na vida era meu aniversário no congresso, e aí o pessoal da organização descobriu que era meu aniversário no coquetel lá de abertura, levaram um bolo e cantaram parabéns para mim em inglês, na primeira vez que eu tive. Foi uma coisa que eu sempre guardo com bastante carinho. Né, aqui o Taki Link, que se tornou um amigo também, né, um parceiro aí de nós de Hong Kong nos últimos anos, aqui o professor Richard Strottmann da Alemanha e Ana Espirros da Espanha. Né, a parte boa dos congressos também é conviver com as pessoas e, né, trocar ideias, etc. Isso sempre abre portas. Né? Por exemplo, aqui nesse congresso, o professor Richard Strottmann nos convidou para publicar um artigo numa revista lá da Alemanha, então essas coisas, né, valem também aí. A participação em congresso também faz parte dessas coisas. Bom, em termos de organização de evento, eu tive a oportunidade de participar da organização, né, trabalhando fielmente assim, em todas as partes da organização, em 2 congressos. O primeiro foi o SDSS, que foi aqui no Rio em 2010. Né, o professor Eduardo e o professor Pedro me convidaram e aí eu aceitei, né, colaborar um pouco aí na organização desse congresso. O primeiro foi muito estressante, eu me lembro que falei com o Eduardo, nunca mais queríamos organizar outro. E aí, o que aconteceu? Em 2012, quando fui de tubulares em Londres, o professor Eduardo foi convidado pela, quer dizer, a Valorec, né? Queriam que fosse organizado no Rio, em função da Olimpíada, etc. Aí o Eduardo falou, vamos ter que organizar outro. E aí, topamos o desafio. É um congresso que não é muito fácil de organizar, porque tem o controle do IIW, o pessoal do CIDEC, eles ficam controlando muito, tivemos ali muitas arestas para ajustar, mas foi gratificante também. E aqui, quer dizer, uma das partes, né, alegres, de descontração do congresso também, e aqui com o professor Packer e o professor Chu, que vieram ao congresso aí, né, prestigiar, quer dizer, o Packer, obviamente, tem que estar presente nos congressos populares, e o professor Chu foi o keynote naquele congresso, e foi também bastante gratificante ter colaborado com isso. Algumas atividades, né, membro de corpo editorial de congressos, já também tive a oportunidade de participar de alguns, né, com o professor Luiz Costa Neves, e o congresso do ICAS, que foi realizado em Hong Kong no ano passado, o professor Taki Ming me convidou para ser também do comitê científico,
e também foi uma experiência bastante enriquecedora nesse sentido. Em termos de corpo editorial de periódicos, atualmente eu faço parte do corpo editorial do Structs and Builds, do ICE, né, que é o Proceedings of Institution of Civil Engineering. Aceitaram, né, a minha candidatura em 2016 e terminaria agora em 2019, mas recebi um e-mail convidando para eu tentar estender o mandato até 2020, então aceitei também. E há 1 ano e meio faço parte do corpo editorial aqui da EduERJ, a editora aqui da UERJ. Né? Bom, atividades técnico-científicas, uma das atividades que também tenho desenvolvido ao longo dos últimos anos é participar da revisão de periódicos, né? Alguns periódicos importantes na nossa área, o Construction, de novo aqui, o Engineering Instruction, o Structs and Builds, obviamente, né? Tem que também colaborar com algumas revisões. O Journal of Structural Engineering, do ASCE, convidado pelo professor Dinaka Mochin. E também aqui, Film Wallet, convidado pelo professor Nuno Silvestre, lá de Portugal, e o professor Takming, também tem contribuído na revisão de alguns artigos. E essa questão da revisão dos artigos é muito bom porque, na verdade, nós crescemos muito fazendo avaliação do trabalho dos outros também, né? Porque você vê outras formas de abordagem, outras formas de representação gráfica de resultados, etc. Então, isso faz também com que o nosso trabalho cresça e melhore a sua qualidade em função dessas atividades, né? Algumas parcerias, colaborações nacionais e internacionais, muitas aqui eu já citei, né? Professor Eduardo, professor Arlene, né? Professor Luiz Simões da Silva, obviamente, desde a época do doutorado, professor Beniang, né? O professor Amin Reidapur, que organizou o Congresso de Tubulares, que foi o seguinte ao nosso, que foi aqui no Rio. E aí eu participei, colaborei um pouco lá na organização, e aí em função disso, ter ido lá e etc. E depois ele me convidou para participar de uma banca de doutorado, né, de uma aluna dele, que estava trabalhando com ligações semi-rígidas, mas ligações entre perfis tubulares. Então eu participei dessa avaliação da tese dela, foi bastante interessante também. O professor Levi Gardner, que agora temos, né, iniciado uma parceria mais assim, direta, digamos assim, com a participação da Débora lá no doutorado Sanduíche. O professor Costa Neves, um amigo desde a época do doutorado, o professor Manuel Augusto da Mecânica, que está aqui presente, nosso parceiro aí, colaborador lá de laboratório, nosso consultor para todos, consultor não, executor de solda também, quase um faz-tudo lá e também agradeço, né? O professor Mário Danello, lá de Nápoles, por intermédio da tese de doutorado do André, juntamente com o Rafael Landolfo, nos ajudaram muito aí no desenvolvimento da tese do André e o Takming, que eu já tinha citado aqui anteriormente. Em termos de participação em bancas, né, tenho contribuído também, tentado contribuir de alguma forma, participando de algumas bancas de doutorado, qualificação de doutorado e bancas de mestrado. Né? Aqui a primeira banca que eu fui na UFOP, o professor Arlene e o professor Requena, em agosto de 2006. Né? De lá para cá, na UFOP já foram 4 bancas de doutorado e 10 de mestrado, então uma parceria de bastante tempo. Né? Então tenho tentado contribuir também dessa forma ao longo desses últimos anos. Em termos de participação em banca de admissão à carreira docente, né, participei da banca de alguns concursos para professor, né, geralmente professor adjunto na área ou de estruturas metálicas ou de análise experimental. Isso daqui foi um concurso que teve na UFOP, na área de análise experimental, e a banca éramos eu, o professor Arlene, o professor Eduardo Batista, né, lá no Passo, que é o restaurante que eu mais gosto na Rio Preto, a Arlene sabe disso. E né, as garrafas de vinho aqui, a gente está comentando ali, não é à toa, né? Mas, por incrível que pareça, nós, enquanto docentes, quando estamos participando de uma banca de concurso, nós também ficamos tensos, não tanto quanto os candidatos, mas também ficamos tensos por tentar fazer o melhor trabalho possível, e às vezes, né, o candidato está nervoso e você sente aquilo também, então é uma etapa que é interessante também de se citar. Também participei, logo assim que eu cheguei na UERJ, até para complementar, né, o salário que era só de 20 horas, participei elaborando questões de concurso público para a engenharia civil, né? No caso, participei de 3 concursos, um da Embrapa, um do Tribunal Regional do Trabalho, TRT de Rondônia, que foi em 2004, e um concurso para engenheiro civil dos Correios em Mato Grosso também em 2004. Em termos de avaliação, né, de semanas de iniciação científica, também tenho tentado contribuir ao longo desses anos. Contribuo também, quer dizer, obviamente, como avaliador interno aqui na CEMIC da UERJ, mas também já contribuí na Universidade Federal de Juiz de Fora, lá na UFOP, Universidade Federal de Roraima e Universidade Estadual de Goiás também. Tenho participado, colaborado de alguma forma nesse sentido, avaliando o trabalho de iniciação científica desenvolvido pelos alunos de graduação nessas instituições. Bom,
Atividades acadêmicas especiais. Tive a oportunidade de ser convidado para fazer parte da avaliação quadrienal da CAPES, né, que avalia os programas de pós-graduação. Então, a avaliação quadrienal 2013-2016, ela foi feita em 2017, então tive a oportunidade de participar na fase de recursos, mas foi um trabalho desenvolvido bastante interessante. Passei uma semana lá na CAPES, pude aprender muito de pós-graduação, apesar de já ter sido coordenador da pós, que eu vou citar daqui a pouco, mas estando dentro da CAPES, né, convivendo com outras pessoas, com outros avaliadores, né, também foi um período, uma atividade bastante importante que eu tive a oportunidade de participar e também me fez crescer muito. Comitê de assessoramento da FAPEMIG, né, a FAPEMIG não tem o jovem cientista e o cientista do nosso estado, eles têm o programa de pesquisador mineiro, e aí eu fui convidado em 2016 para participar do comitê de assessoramento lá para julgar esses projetos na área de engenharia civil, e aí em 2017 me convidaram de novo, 2018 convidaram novamente, aí fui com o maior prazer, porque eu acho que também faz parte, né, das nossas atividades poder avaliar os nossos pares e tentar contribuir de alguma forma para a evolução da pesquisa a nível nacional. Também tenho feito alguns pareceres para a CAPES, CNPq, obviamente. CNPq em função da Bolsa PQ, né, uma das atividades nossas é também desenvolver, né, fazer avaliação desses projetos que são submetidos, etc. E a CAPES, né, também, sou avaliador lá da CAPES, trabalhar pedidos de bolsa sanduíche, bolsa de doutorado e etc. Também tem contribuído lá na CAPES nesse sentido. Bom, atividades acadêmicas especiais, não coloquei aqui todas, também nos congressos, né, quando comecei a participar dos congressos mais efetivamente, a conhecer as pessoas, tive a oportunidade também de ser convidado para organizar algumas sessões, ou então só ser o chair de algumas sessões. Né, aqui, por acaso, uma foto do congresso que foi na Malásia, o pessoal lá chegou a foto, né, compenetrado, prestando atenção, para elaborando a pergunta que tinha que ser feita para o apresentador, então logo ele terminasse a sua apresentação. Né. Nós temos uma coisa nossa que é de praxe, o Pedro até brinca com isso, que se a plateia não fizer nenhuma pergunta, é responsabilidade do chair da sessão fazer a pergunta, então tem que prestar atenção ali, né, e tentar contribuir também alguma coisa nesse sentido. Bom, atividades administrativas. Primeiro, fui coordenador do LabCiv, logo assim que eu passei no concurso da UERJ, eu recebi de presente a coordenação do LabCiv, Laboratório de Computação da Engenharia Civil, e fui coordenador de 2004 a 2016, né, antes do nascimento do João Antônio. O LabCiv era quase como um filho para mim, né, a Luciana é que brinca com isso, e aí quando o André passou no concurso da UERJ, se ambientou na UERJ, passei a coordenação para o André, né, não ia, tenho um carinho muito grande pelo LabCiv, por muitos anos lá, fui o primeiro estagiário do laboratório, então, né, contribuí muito para que o laboratório chegasse na situação que se encontra hoje. Fui chefe do Departamento de Estruturas e Fundações, BN 2008-2009, né, um pouco sem querer, mas essas coisas ocorrem, tem horas que você não consegue dizer não, né, atividades administrativas também fazem parte das nossas atribuições enquanto professor, né. Fui coordenador do Programa de Pós-Graduação de Engenharia Civil, do nosso programa, né, carinhosamente chamado PGCIV, entre 2009 e 2011. Foi quando eu fui coordenador, Pedro, o coordenador adjunto, nós submetemos o APCN para a criação do nosso curso de doutorado. Recebemos a visita, né, em loco dos membros da CAPES para fazer a avaliação do nosso programa. O professor Guilherme Mello, na época, e o professor Marcelo Zayá, de São Carlos, Guilherme de Brasília. Então vieram, fizeram a avaliação do nosso programa, visitaram laboratórios, etc. Chumbamos no primeiro momento, e aí, quando nós saímos da coordenação, a coordenação que veio a seguir fez as modificações que a CAPES exigiu, e aí em 2012 o nosso programa de doutorado foi aceito pela CAPES e foi implementado. Fui eleito membro da Comissão de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica da UERJ 2016 até 2018, e no ano passado fui eleito conselheiro do Conselho Universitário do Consune como suplente do professor Lisandro para o biênio 2018-2020. Né? Prêmios e homenagens. Falar primeiro de homenagens, recebi algumas homenagens de formandos, né? Por isso talvez tem muitos ex-alunos aqui presentes. Né? Fui professor homenageado, fui paraninfo, fui patrono, né, de algumas vezes, então sido, né, em todas elas, independente se foi a primeira, se foi a quinta, se foi a 10ª, sempre me senti muito lisonjeado com essa, né, muito honrado em receber essa homenagem dos alunos. Né? Aqui algumas recordações dessa época, né? Ali o André, Rafael Santos, Monique, aqui é interessante citar, né? Porque a Monique aqui foi na formatura da Monique, e essa aqui de baixo foi na formatura do ano passado, que ela foi paraninfa, como professora da UERJ, e eu professor homenageado. Então foi bastante aqui gratificante, né, ver o professor que começou comigo desde lá da iniciação científica também chegou, né,
aqui um dos últimos, que é o Matheus Nogueira, que está aqui fazendo discurso. E prêmios recebidos pelos orientados, né? Geralmente, alguns dos orientados com os quais eu trabalhei há alguns dos anos aí, receberam alguns prêmios também, prêmio de iniciação à ciência daqui da UERJ, na Semana de Iniciação Científica, prêmio Oscar Niemeyer primeiro, que era o prêmio do CREA, depois o prêmio do CREA de novo, primeiro para os alunos de iniciação científica, depois para orientados de projetos de graduação, e finalmente para o último foi o Arthur, que ganhou, foi esse ano, no final do ano passado, que ganhou o prêmio CREA pela dissertação de mestrado que ele desenvolveu junto aqui comigo e com o Pedro. Bom, e aqui, gosto sempre de citar esse prêmio, que foi o Prêmio Anísio Teixeira, que foi instituído na UERJ em 2013. Né? Como é que esse prêmio funcionava? Os alunos aqui fazem a matrícula online, e aí, em 2013, quando o prêmio foi criado, no final do processo de efetivação da matrícula, os alunos votavam, escolhiam lá um professor que eles achavam que marcado aquele semestre para eles. E aí, o prêmio teve 3 edições até hoje. A primeira edição, em 2013, é eleito um professor do CTC, que no caso eu fui agraciado com isso em 2013, era um professor do CCS, um do CVI e um do CIH. Então esse foi aqui que eu recebi em 2013. Aí em 2014 teve a segunda edição do prêmio, ganharam outros professores, e um belo dia eu recebo um telefonema da professora Celi Saba, da SR1. Professor Luciano, aqui é a professora Celi Saba que está falando, você lembra de mim? Não, claro que lembro, etc. Então, por incrível que pareça, na terceira edição do prêmio, o senhor ganhou de novo. Né? Então, quer dizer, com todos os professores da engenharia do CTC de uma forma geral, né, química, física e etc., matemática e tal, eu fui agraciado com o prêmio de novo em 2015, então fico sempre fiquei bastante contente em ser agraciado aqui entregue pelo atual reitor da UERJ, o professor Rui. Bom, em termos de recursos financeiros em agências de fomento, tenho tentado também buscar recursos ao longo desses últimos anos. Também não citei aqui, né, todos os recursos que nós conseguimos ao longo dos últimos anos, isso está apresentado aí no memorial escrito, mas tivemos auxílio da CAPES, né, em termos de bolsas, etc., muitos auxílios da FAPERJ, né, porque a FAPERJ, né, nos pagava, CNPq também alguma coisa, em termos de gestão universal, FINEP, né, que FINEP eu gosto de citar ali, mas gostaria de não citar, né, porque nós submetemos um projeto, ganhamos, né, um dinheiro para a construção do nosso novo laboratório, por questões burocráticas, etc., demorou 7 anos e nós perdemos esse projeto e não construímos um laboratório novo nosso na UERJ. Mas faz parte nem sempre de coisas boas, vivemos, né, na carreira acadêmica, existem coisas também, até servem de aprendizado, mas isso aí é uma coisa que, né, talvez não sei se uma falha nossa, mas nós tentamos, mas infelizmente não foi possível, né, o desenvolvimento desse projeto, que esse projeto fosse para frente. Bom, em termos de considerações finais, né, esse memorial foi desenvolvido visando a promoção funcional, a categoria de professor titular. Busquei relatar as principais atividades, obviamente, da forma mais sucinta possível. Agradeço mais uma vez os membros das comissões de admissibilidade, examinadora, a todos os meus alunos e ex-alunos, aprendi muito com todos vocês, a todos os parceiros de trabalho de pesquisa, autores, a todos os técnicos da UERJ, o engenheiro Antônio Inácio está aqui, que foi o nosso chefe do laboratório por quase 40 anos, né? Hoje merecidamente aposentado, né? A todos os amigos portugueses que ganhei no sanduíche, a PUC pelo mestrado, doutorado e parceria desde então, a UERJ, as agências de fomento, obviamente, que eu já citei antes, a essas pessoas. Que confiaram em mim, Pedro e Sebastião, meus pais, minha sogra, meus irmãos, o irmão mais velho, que eu ganhei na época do doutorado de sanduíche, o professor Castanete. E obrigado. Obrigado, professor Luciano. Vou convidar a banca.
Obrigado, professor Luciano. Como sempre, no prazo, né? Treino jogo é jogo, né? Um pouquinho antes, né? No treino de 55. Exatamente. E então, sem mais nenhuma delonga, vamos passar então a segunda fase aqui da aferição do memorial acadêmico. E dentro dessa fase, eu vou convidar então a cada membro da banca para fazer os questionamentos que achar pertinente com relação ao seu memorial acadêmico. E, naturalmente, a gente tem que definir uma ordem. A ordem usual é a ordem da distância. Então, antes de mais nada, eu queria convidar a professora Arlene, né, já agradecendo a ela a disponibilidade que ela teve de vir aqui ao concurso, né? Ela já veio conosco várias vezes, né? Mas nunca é demais a gente saber que para ela vir é sempre uma expedição, né? Como diz o professor Dinar Camutim. Obrigado, professora. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Parabéns, professor Luciano. É um prazer tanto ver o memorial como estar aqui presente nessa oportunidade, que deixa de ser uma marca, né, na carreira acadêmica que é docente, na progressão dessa ordem e na qualidade, né, da sua apresentação no leitura do memorial. Das relações, quando eu li o memorial, eu imaginei como é uma retrospectiva, né, de carreira, etc. E eu acho que sempre se faz reflexões com relação ao que se foi feito, ao que se tem a fazer. Enfim, é um verdadeiro, uma limpada de gaveta, né, para toda a carreira. Então, nesse sentido, existem até umas a gente, quando lê o memorial no processo como esse, há sempre algumas, eu diria que são perguntas que não são perguntas exatas, apesar da nossa área da engenharia, que é tudo tão exato, né? Então, aí eu tenho sempre uma questão que eu acho que é muito importante, e nesse processo de reflexão você deve ter encontrado. Eu te perguntaria o que você faria diferente nesse processo que você, enfim, na sua carreira. Obrigado, professora Arlene. É um prazer tê-la aqui. Todas as outras visitas da professora Arlene na UERJ, ela sempre era, né, parceira, avaliando diversos trabalhos aqui, diversos que vocês foram avaliados pela Arlene. E fico muito contente de você estar participando aqui dessa minha avaliação. Bom, eu imaginei que essa pergunta fosse, né, pelo menos um dos membros da banca talvez fizesse essa pergunta. Eu acho que em termos de dedicação, de comprometimento com os alunos, de relacionamento com os alunos, eu acho que isso foi sempre muito bem feito. Uma coisa que talvez, que eu não, tentamos dar início, que foi uma maior parceria com as empresas, talvez. Eu acho que nisso, se fosse pensar assim, há uma falha durante todos esses anos, talvez não buscar mais parcerias com empresas, né? Porque eu acho que, principalmente, quando nós desenvolvemos trabalho no laboratório, né, e você sabe bem disso, o laboratório custa dinheiro, né, custa caro, aquisição de material, até muitos dos ensaios que nós desenvolvemos no laboratório, alguns às vezes são doados pela professora Arlene, né, para quem não sabe, a professora Arlene até perfis já doou para nós no laboratório, mas acho que talvez essa parceria com empresas deveria, não que isso talvez aconteça, né, é uma coisa que eu vou tentar fazer mais para frente, mas eu acho que a parceria com a empresa é uma coisa que não foi talvez muito desenvolvida, né, ao longo desses anos. Começamos com a Tupper, lá foi 2013, eu acho, se eu não me engano, por intermédio do professor da mecânica, que é o representante da Tupper para o Rio de Janeiro, na verdade, tubos com costura para aplicação na indústria de óleo e gás, né? E aí conversamos, aí fomos até lá, visitamos a fábrica com eles, etc. Eu estava muito empolgado na época, achei que as coisas iam andar, eles doaram, né, uma quantidade bastante grande de perfis para nós no laboratório.
Tanto que todos esses trabalhos que nós desenvolvemos na área de ligações e aquele trabalho da Débora foram através dos tubos da Topé. E estava bastante empolgado, etc. Desenvolvemos até um projeto para fazer a caracterização do material dele de uma forma mais, né, assim, mais controlada. Não que eles não façam, mas uma coisa assim mais né, profunda. E aí de repente veio aquela crise em 2014, aquilo foi, aí as coisas, né, não caminharam. Mas acho que talvez essa parte de buscar parcerias com empresas talvez tenha sido, né, uma coisa que durante esses anos de UERJ não tenha conseguido fazer da forma que talvez gostaria de ter feito. Obrigado, Luciano. Uma outra questão, a palavra é meio forte, mas talvez até não consegui encontrar uma mais adequada. Mas o que você acha que fez? Aí foi uma expectativa que no caso da parceria com a empresa, essa é uma expectativa que não foi ainda conduzida, né? E eu diria o que você fez, entre aspas, né? E que você considera como um erro, uma decisão errada. Talvez algumas parcerias ao longo desses anos, provavelmente, quer dizer, erros todos nós cometemos, talvez erros menores, maiores, etc., mas acho que provavelmente algumas parcerias equivocadas tenham sido os maiores erros cometidos dentro da instituição. Acho que por último, é uma pergunta assim que eu acho lúdica até, né? Qual é a sequência que você acha que é uma coisa que eu vivi uma época, quando você tem profissão, que a gente vai preencher, né? E você preencheria o quê? Professor, engenheiro, pesquisador. Qual é a ordem? Acho que primeiro professor. E por quê? Eu gosto muito do que eu faço. Tento fazer sempre da melhor forma possível, né? Meu contato com os alunos sempre busco, né, ser o mais transparente possível. Até esse trecho desse livro que eu coloquei aqui é como se fosse um manual de vida, assim. Eu sempre busco, né, não sou dono da verdade. Se eu não souber alguma coisa, eu vou dizer aos alunos que não sei. Então essa parte, primeiro, tarefa enquanto professor é ser professor. Ir para a sala de aula é uma coisa que me faz bem, que me completa e que eu gosto muito de fazer. Eles provavelmente sabem disso. E o pesquisador veio a reboque, né? Não que eu gosto mais de dar aula do que fazer pesquisa, talvez goste da mesma coisa das duas formas, mas no primeiro momento acho que ser professor é a nossa principal função. A pesquisa, obviamente, também me deixa bastante contente com essas coisas novas que nós temos desenvolvido, etc. Mas acho que professor 100%, pesquisador 99%. E engenheiro? O engenheiro, fiz muita coisa, quer dizer, junto com o professor Costa Neves, no passado, né, a maioria dos projetos na área de concreto armado, não na área de aço e mistas, mas hoje a parte do engenheiro, quer dizer, dentro do laboratório nós somos engenheiros, em todos os trabalhos experimentais nós acabamos sendo engenheiros o tempo todo, não engenheiro na essência de fazer um projeto, etc., mas desenvolver coisas, etc., dentro do laboratório, pensar nos ensaios e tal. Mas hoje o engenheiro talvez venha aí no terceiro degrau, né? O professor, o pesquisador e o engenheiro está ali, né, nos 80, talvez. Então, obrigado, professor Luciano. Parabéns tanto pela resposta, pela apresentação e, enfim, pela sua própria carreira, né, que está representada aqui. Muito obrigado. Pedro. Obrigado, professora Arlene. Bom, agora estamos muito perto, né, em termos de distância, né? Então eu vou fazer uma escolha aqui, passar para o seu Paulo, né, para fazer as considerações dele. Tá? Bem, eu agradeço o convite de estar aqui hoje para a sua banca. Conheço você há quase 30 anos. Então, é um prazer estar aqui nessa sua banca. Eu gostei muito do seu memorial, porque
não só pelo conteúdo, mas também porque mostra que você teve bastante cuidado, bastante dedicação na apresentação desses aspectos da sua vida profissional. Eu gostei muito também da sua apresentação, porque mostra, quando a gente fala em universidade, muitas vezes as pessoas de fora dizem, mas agora que terminou o semestre, você está de férias. Mas não conhece qual a complexidade e a dificuldade do trabalho na universidade, e que você mostrou que a gente tem aquele tripé clássico de ensino, pesquisa e desenvolvimento, e você mostrou que você participou bastante de todos eles. E uma coisa que eu gostaria de parabenizar é a sua formação de recursos humanos, porque a gente nota na sua apresentação aqui no auditório que você criou laços bastante profundos com todas essas pessoas que trabalharam com você. Eu acho isso extremamente louvável, importante. E realmente ser professor é uma coisa bastante importante, na minha opinião. E se você já respondeu aí, Arlene. Em termos assim de pesquisa, o que é que você acha que foi assim a sua maior contribuição, os maiores desafios dentro da área de estruturas de aço, pistas, agora com as estruturas de aço inoxidável? Eu acho que, em termos de contribuição, a área de estruturas tubulares, para mim, foi um tema que, o primeiro contato que eu tive na época que eu estava no pós-doc em Portugal, e comecei a desenvolver um trabalho nessa área por conta daquele projeto que eu falei lá, daquela passarela, né? É engraçado porque nós tínhamos feito o projeto, tínhamos escolhido determinados perfis, e quando o arquiteto viu, o arquiteto não ficou satisfeito, achando que, não, esteticamente esses perfis não estão adequados. E aí, quando nós fomos verificar o projeto, eu estava na equipe lá que estava desenvolvendo isso, e aí, não, esteticamente agora está bonito, ok, mas aí a norma não contemplava aquelas ligações da forma como elas tinham sido escolhidas. E aí começamos a fazer alguns modelos numéricos naquela época, e aquilo foi plantado uma semente. Foi um tema que eu gostei muito, me adaptei assim, né, com a parte de ligações tubulares, até porque eu tinha feito mestrado, doutorado na área de ligações, então na verdade ligações tubulares mais ou menos era uma coisa que estava relacionada. E depois não só, fiz muita coisa na área de estruturas tubulares, né, vou falar depois, né, a norma brasileira de estruturas tubulares, que foi desenvolvida, foi publicada em 2013, eu tive a oportunidade de participar do comitê, fui convidado pela professora Arlene, o professor Eduardo Equena, que eram do comitê, o professor Eduardo Batista também participou na época, então também contribuí um pouquinho lá no desenvolvimento da norma. Então acho que na área de estruturas tubulares, né, obviamente mais na parte de ligações, até porque a norma de estruturas tubulares, a 16239, 80% do corpo da norma é a abordagem sobre ligações. Então a parte de estruturas tubulares e de ligações, principalmente, eu acho que tenha sido uma das maiores contribuições, né, acadêmicas, né, em termos de pesquisa que eu tenha trazido para a UERJ desde então. E continuamos trabalhando com isso até hoje. Vou falar bastante disso na conferência a seguir. Essa parte de estruturas tubulares, a gente vê que cada dia tem crescido mais o número de obras usando estruturas tubulares, e os arquitetos nos últimos anos têm realmente despertado interesse. Você vê grandes estruturas, né, com estruturas tubulares. Aí agora você está fazendo para titular, mas ainda é jovem. Então tem toda a carreira aí ainda pela frente. Então como é que você vislumbra esses anos aí pela frente em termos desse seu trabalho na universidade? É uma das coisas que eu, já comecei a fazer um pouco isso, mas o objetivo é tentar incrementar isso mais, a minha participação
termos internacionais. Né? Já tenho contribuído um pouco nos congressos, começando a participar de comitês, etc., mas efetivamente transformar esses contatos em alguma parceria, alguma contribuição. Né? Tivemos a primeira aluna nossa agora, que foi a Débora, que está lá no Imperial College, lá com o Leroy, fazendo doutorado de sanduíche. Né? Temos interesse em mandar outros alunos, então começar, né, ter mais parcerias internacionais. Talvez acho que isso seja um dos pilares, assim, o objetivo, o caminho que seguir, um dos objetivos principais seria, né, aumentar essa internacionalização, via participação em algumas coisas internacionais. E o laboratório também, o nosso laboratório, nós, ao longo desses anos todos, nós desenvolvemos muito o nosso laboratório. Né? Eu lembro que o Pedro sempre brincava, não, eu não vou pisar lá no laboratório enquanto eu não colocar algum dinheiro lá para melhorar o laboratório de alguma forma. Então as melhorias de laboratório também são coisas, né, que estão no nosso horizonte. Obviamente que nos últimos 3 anos aí a FAPERJ, né, nós ganhamos vários projetos na FAPERJ, o André tem até um projeto, ganho lá de R$500 mil para equipamentos, etc. e tal, e não recebemos o dinheiro. Né? Conseguimos melhorar muito o laboratório, mas tem algumas coisas que ainda precisam. Então as duas coisas, né, objetivos assim, né, para o futuro, é a parte internacionalização, né, parcerias mais profícuas, assim, poderia dizer, e o laboratório continuar sempre, né, incrementando o laboratório, melhorando o laboratório em termos de equipamentos. Isso são as duas coisas assim, né? E obviamente não poderia deixar de mencionar a parte da graduação, que eu tenho um carinho todo especial, tenho um prazer enorme, mas continuarei fazendo com o mesmo prazer que eu fazia quando comecei a dar Resmate 9 lá para a Química. Acho que tenho um prazer imenso fazer isso, continuarei fazendo, tentando fazer da melhor forma possível. Bem, era isso que eu queria comentar. Eu queria apenas parabenizar você pelo trabalho bastante consistente e também por essa dedicação ao ensino de graduação e também por essa parte experimental, que obviamente é extremamente importante na área de engenharia. Obrigado. Obrigado. Obrigado, professor Paulo. Então eu vou passar a palavra agora para o professor Eduardo Batista, agradecendo a ele, né, essa participação aqui conosco. Obrigado, Pedro. Sou eu que agradeço voltar aqui à UERJ. O Luciano é um cara tão importante que provocou tempestade, né? Na véspera da apresentação dele. Acho que eu não preciso falar no meio. Vocês escutam? Sim, sem problema. Lá atrás escuta? Então, o Luciano eu conheço desde... na PUC, era o quê? O seu mestrado? Dissertação de mestrado. Você foi em todas as bancas da minha vida. Não sei se isso é correto ou não, né? Mas foi mestrado, foi a qualificação do doutorado, foi o doutorado. Proposta de tese, proposta de tese, doutorado. Não, mas o doutorado foi defendido foi na PUC. Foi na PUC, eu sei, mas eu não fui a Coimbra. Ah, não foi lá, é. E agora que tem o... Acho que você é convidado quando você for se aposentar, talvez. Né? Mas o Luciano, ele tem umas características próprias, né? Luciânicas. Primeiro é tenacidade, né? Que é fundamental em qualquer profissão, né? E na nossa é talvez especial. Muito tenaz, ele é obsessivo por organização, que ajuda demais. Né? É aquela obsessividade boa, né? O cara descarrega a obsessividade dele em coisa ruim, às vezes o cara se organiza e bota no que serve, então ele fica produtivo, é muito organizado, é parecido em algumas coisas comigo assim, antever antes do problema. O problema não existe, antes você já está vendo que vai dar um problema. Às vezes acerta, às vezes só fica ansioso, dorme mal, não tem nada. Então tem várias características próprias, dedicação, essa pergunta que a Arlene fez, sempre que me faz, eu digo, eu sou engenheiro civil, de estruturas, depois das outras coisas. Sempre assim, por causa da formação. Mas ele é professor mesmo, é um cara muito ligado a alunos, a comprovação disso é a apresentação dele, a presença. Então isso é fundamental, muito importante. A pergunta, também vi umas fotos ali, que é um
incentivo, né, para quem quer fazer a carreira acadêmica. Muito copo de vinho, muito aperitivo, muita gente conversando. Isso é, vamos dizer assim, é o retorno que a gente tem da nossa dedicação. Da dedicação é que aí você vai lá e tem que ter aquilo, né? Então, isso é uma parte boa, né, importante, é o convívio, né, os pares, etc. O que eu teria para perguntar para você, assim, de maneira aberta, genérica, né, é que, além do aquecimento global, a gente não tem nada que fazer, quase nada, tem, mas é tão pequeno, parece, essas tecnologias novas todas, né, que nos envolvem, sabe? Tem gente que não usa, qual não usa, mas você pode não ter nada disso e fazer a mesma coisa. Então, a relação dessas tecnologias com o ensino, com o fundamento, com a nossa atividade, né? Está sempre aquela pressão sobre por que não faz isso, não faz aquilo e tal. Como é que você vê aí para esse futuro aí que está aí na frente, a influência dessas coisas concretamente, palpável, coisas que influenciam o ensino, especialmente o ensino, né? Eu, por exemplo, vejo hoje um aluno meu de doutorado lá, que recentemente estava dando aula de ensino à distância, lá no Paraná. Ele preparou lá em Lisboa, naquele congresso, ele estava no quarto do hotel o tempo todo, preparando a aula que ele tinha de ensino à distância, de engenharia, curso de engenharia, que o presencial é no máximo uma vez por semana. Então, o sujeito vai no presencial uma vez por semana e o resto é distância. Então, como é que você vê isso? Isso é tecnologia nova? Para onde vai isso tudo? E com limitações de recursos, essas coisas que se fala por aí. O que você... Bom, quer dizer, começando a responder pelo final da pergunta, o ensino à distância para a engenharia civil, eu particularmente não concordo muito. Né, principalmente com uma aula presencial por semana, acho que, né, obviamente, poderíamos transformar as nossas aulas em videoaulas e o aluno assistir aquilo. Né? Depois ele faria uma pergunta, você receberia aquela pergunta, você responderia. Acho que essa interação de sala de aula, eu acho que isso é bastante interessante. Quer dizer, nós aprendemos muito com os alunos e hoje em dia com celular, internet, etc., você fala uma coisa na sala, imediatamente o aluno pega o telefone, vai no YouTube, vê um vídeo e pergunta, professor, o que é isso aqui? Né? Isso é bom porque isso, né, coisas novas aparecem em sala de aula, mas por outro lado atrapalha um pouco. Né? Hoje, tem alguns atuais alunos aqui, quer dizer, não os que estão aqui presentes, mas muitos alunos hoje em dia, tudo é o celular. Eu acho que é bom, é uma ferramenta importantíssima. Na conferência, vou até mostrar, começamos a fazer alguma coisinha já ligada à parte, obviamente, de vestibular de ligações, foi o projeto de graduação do Matheus, que é um aplicativo para celular para cálculo de ligações entre os vestibulares. Isso eu acho interessante, eu acho que isso é uma coisa que veio para ficar. Hoje tem aplicativo para tudo, para táxi, para comida, etc. Então acho que isso pode auxiliar muito, né? Mas não substitui outras coisas. Por exemplo, o curso de Ciências de Materiais 4, o último capítulo é análise experimental de tensões. Né? Nós aqui, a Leila também é formada em laboratório, formada por você vem lá do laboratório, etc. Então, análise experimental de tensões, o que eu faço? Eu trago o sistema de aquisição de dados do Fonseca Test para cá, levo para a sala de aula e mostro o ensaio de uma viguinha, o extensômetro, o deslocamento, etc. Depois faço com os alunos um ensaio de tubo de paredes finas, que na verdade é uma Coca-Cola com extensômetros para calcular a pressão interna, etc. Isso, o aluno estar ali, vivenciando, pegar o extensômetro na mão, né? Eu acho que isso não haverá tecnologia que vá substituir isso. Porém, a tecnologia está aí, é para ser usada, e acho que esses aplicativos para determinadas coisas, isso é uma coisa que nós podemos investir. Começamos a investir nisso há algum tempo, tem outras pessoas na UERJ fazendo isso também, acho que isso é uma coisa que nós devemos continuar fazendo. Agora, a questão do ensino à distância, videoaula para engenharia, eu acho que é complemento. Acho que é complemento da formação que o aluno recebe dentro de sala de aula. Não consigo, né, entender que o cara vai se formar engenheiro só assistindo vídeo. Eu acho que precisa ali, né,
pouquinho de experiência que nós temos, passar isso para o aluno em sala de aula, porque às vezes você está dando uma aula e a aula toma um caminho que às vezes não é aquele caminho que você tinha pensado inicialmente. O aluno pergunta uma coisa, você lembra de um exemplo, aquilo, né? Cada aula é diferente da outra, apesar de dar aquilo há bastante tempo. Então, acho que, né, isso não vai substituir a sala de aula, mas acho que isso tem que ser um suporte nosso, para complementar aquilo que nós tentamos ensinar em sala de aula. Certamente. Mais uma questão sobre ensino também. Agora, recentemente, o Conselho Nacional, chama aqui o negócio do MEC, Superior, Conselho Nacional de Ensino, CNE. Enfim, eles propuseram uma alteração no ensino da engenharia, você deve ter acompanhado, todos acompanharam, e que era uma coisa, parecia meio desastrosa. Houve uma reunião, pressão sobre eles, para eles regularem naquilo, que deu certo, foi no curso de engenharia, eu fui lá. Tinha gente de cursos de engenharia de graduação de vários lugares do Rio Grande do Sul e tal, e foram pressionados. E o que eles tinham lá, o que deu para perceber bem, é uma outra discussão, que nem tinha me ocorrido muito, é o curso de engenharia, as aulas e tal, as disciplinas serem baseadas em projeto. Então, você reduzir o tempo de aula teórica, essas coisas, e tudo partir de casos práticos, coisas mais práticas, mais, né? E isso foi muito bombardeado, mas é uma discussão em aberto. Para você que vai ficar muito tempo aí, é uma discussão em aberto. Eu também não fiquei simpático com aquilo, mas, por exemplo, lá da PUC, Luiz Fernando Marques estava lá, já tinha me dito antes. Eu fui numa reunião no CREA, todo mundo bombardeou e eu disse, eu acho que tá bom isso. Bom, enfim, há uma discussão sobre isso. Então, a gente está atento a... Queria duas considerações, o tempo todo, né? Para a gente não, porque a tendência nossa, como em qualquer atividade, se você não tiver atenção, é fazer mais ou menos o que está dando certo e você fica aquele professor, que não é seu caso, carregando no final aquele esqueleto, que é aquela disciplina que ele dá, que ninguém pode tocar, não pode tocar aquilo. Então, quer dizer, você vê alguma discussão ou possibilidade aqui na UERJ de como é que é revestido o curso, as disciplinas, alguma coisa? Os nossos cursos, quer dizer, a grande maioria dos nossos cursos aqui na UERJ tem toda a parte teórica e a parte prática, desenvolvimento de exemplos dentro, né, da ementa da disciplina. Eu, particularmente, diferentemente até um pouco de outros professores, faço vários exemplos, não faço um ou dois, faço alguns exemplos, porque tentando mostrar, etc. Essa parte da parte prática dentro dos cursos eu acho que é interessante, mas não pode ser só isso, né? Porque senão o que tem acontecido muito, os alunos se acostumarem com receita de bolo, né? E aí pergunta você na prova, mas professor, esse exemplo, essa questão que tinha na prova não tinha aparecido na lista. Porque, né, algumas até são parecidas, outras estão ali na prova justamente para tentar, né, filtrar um pouco, separar né, mas gosto um pouco dessa coisa de ter mais coisa prática, principalmente com as cadeiras finais, cadeiras de projeto, etc. Mas acredito que as cadeiras mais básicas, de resistência de materiais, principalmente, tem que ter a parte teórica, o cara tem que saber de onde é que aquelas coisas vêm. Né, o aluno, né, e, teoricamente, engenheiro, depois não pode ser somente um aplicador de fórmulas. Ele tem que saber o que está por trás daquilo, etc. Eu gosto da ideia, mas não concordo 100% de que vai ser só prática e não vai ter mais parte teórica, né, a parte de comportamento estrutural, propriamente dito. Tá bom. É isso mesmo. Eu agradeço muito o convite. O seu documento está ótimo. A gente não sabia muita coisa, né? Aprendi aqui várias coisas, descobri. Você é muito consistente, seu trabalho, o volume, o conjunto de atividades em todas as direções. Está de parabéns ao UERJ também, né? Seus orientadores da vida inteira. Está de parabéns, seus alunos também. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, professor Eduardo. Passar a palavra, então, para o professor Soeiro, agradecendo essa nossa parceria e também continua. Pedro, muito obrigado. Eu inicialmente gostaria de agradecer o convite. Conheço o Luciano desde que ele chegou aqui na universidade, né? Interagimos algumas vezes e
muito orgulho de ter você aqui com a gente. Tá? Parabenizo pela sua carreira, pelo seu memorial. Tá? Você trabalhou, desenvolveu coisas na área acadêmica, é um exemplo, eu acho, que deve ser seguido pelos jovens que aí estão. Tá? Evidentemente que eu não tenho mais, já fizeram tantas perguntas, né? Mas eu vou seguir um pouco na linha do Eduardo, não na área acadêmica, mas nós vivemos a universidade fase de transformação. Quer dizer, eu, quando cheguei aqui na universidade, a UERJ era considerado, principalmente a engenharia, era o escolão do terceiro grau. Né? Quer dizer, nós não fazíamos pesquisa, era só o professor vinha aqui, dava aula e ia embora. E a nossa geração, de certa forma, transformou isso, né? Graças à universidade procurar investir em recursos humanos, em professores titulados e assim por diante. Né? Então, nós criamos o curso de Engenharia Civil, eu, embora seja mecânico, mas eu, Pedro, aqui, fomos um dos fundadores, e você foi a geração que veio a seguir e que chegou e arrebentou, vamos dizer assim. Né? Então, eu sei que você não tem esse perfil de administração, vamos dizer, administração mesmo do ensino, mas a universidade ainda enfrenta uma série de problemas, ela ainda, né, nós estamos saindo de greves, etc. Se você, agora com a sua experiência, com o seu título, né, se você fosse reitor da universidade, o que você gostaria de fazer? O que está faltando para a universidade crescer mais ainda? João, obrigado, Soeiro. A pergunta, poderia citar, quer dizer, milhões de coisas que poderiam ser feitas. Obviamente que a UERJ eu conheço enquanto aluno, e depois, né, enquanto professor agora, nesses últimos anos aí. Mas eu acho que uma das coisas que mais importante que a próxima reitoria, nós teremos a eleição agora, né, esse ano, para a próxima reitoria, eu acho que é recuperar um pouco não comigo isso, porque isso eu vou ter sempre, mas a consideração, como é que é a palavra, está faltando a palavra, né? Os professores meio que perderam o gosto pela UERJ. Né? Muitos professores, principalmente os mais novos, fizeram um concurso e com as questões todas da UERJ, falta de pagamento, etc., os professores acabaram fazendo concurso por outras instituições e foram embora. Né? Então, eu acho que o mais importante, tarefa número 1 do próximo reitor, é recuperar a autoestima do corpo docente, técnico administrativo e também dos alunos. Né? Eu acho que nós perdemos muitos alunos nos últimos anos, né? Na própria engenharia, uma competição desleal com algumas universidades privadas. Né? Inclusive, uma das nossas orientadas de doutorado, a Vanessa, ela é coordenadora da Engenharia Civil da Estácio. Eu sempre brinquei muito com ela, porque na época da greve, da confusão toda aqui da UERJ, a Estácio recebia os alunos da engenharia da UERJ com 50% de bolsa. Então, quer dizer, para ficar que está de repente se formando, não vale muito a pena, porque ele vai trocar o diploma, mas para outros alunos que estão assim, então nós perdemos muitos alunos, hoje já estamos recuperando um pouco. Então, acho que a tarefa número 1 do próximo reitor deverá ser recuperar a autoestima da comunidade UERJ, como docentes. Obviamente que tem muita gente, principalmente os mais antigos, né, que tem um carinho pela instituição muito grande, mas a primeira coisa seria recuperar a autoestima. Em segundo momento, né, recuperar as instalações, porque com esse período todo aí de falta de verba, manutenção, né, tem que se passar por uma manutenção bastante grande. Nós enfrentamos muito isso em termos de laboratórios lá da mecânica também, né? O professor Manuel Augusto está aqui presente. Eu acho que, obviamente que vários pesquisadores tentam arrumar dinheiro, FAPERJ, etc., em outros órgãos, mas não só. Acho que a instituição também tem que ser um pouco responsável em tentar manter o mínimo possível ali para que a instituição continue funcionando. Então, acho que não sei quais serão os candidatos, etc., mas quer dizer, se eu fosse reitor, coisa que não acontecerá nunca, já prometo aqui de público a todos, né? Apesar de que, daqui a pouco no professor Pedro vai falar,
fica querendo me sondar para determinadas coisas, que eu já digo que não aceitarei. Mas, se fosse reitor, né, essas duas coisas seriam recuperar a autoestima da comunidade da UERJ e recuperar o patrimônio, né, físico e, né, mental, digamos assim, né, o patrimônio científico da UERJ, que cresceu muito nos últimos anos e nós não podemos deixar isso embora. Acho que tem que, né, incentivar as pessoas, que as pessoas fiquem aqui. Eu sempre brinco com os alunos todos que eles vão levar o nome da UERJ, né, para sempre. Né? Se tiver uma estrutura aí que tiver um problema, você vai falar, foi engenheiro da UERJ. Não deixe ninguém falar isso perto de você. Você pode, né, defenda com unhas e dentes a sua instituição. E é o que eu tento fazer nesses anos aí de UERJ. Basicamente essas duas coisas. Se eu fosse, coisa que não acontecerá. Valeu, Luciano. Muito obrigado. Aí, parabéns. Obrigado, senhor, pela parceria aí sempre. Obrigado. Obrigado, professor Sorriano. Bom, já que foi o professor Sorriano antes de mais nada, eu queria dizer, né, Luciano, que acho que você está numa fase muito boa da carreira. Muito boa da carreira. Porque você é bem jovem, né? Atingiu aí a titularidade, todo o mérito e reconhecimento está associado a isso, né? E a gente viu, né, pelo seu memorial, que você não só atuou, né, na parte de pesquisa, como também ensino e administração também. Mas, né, às vezes eu brinco com você, mas falando sério, eu acho que tem aqui uma ótima chapa na Faculdade de Engenharia, professor Franco e professor Luciano. Aí já está lançado aí, né, para a direção, né? Eu tenho certeza que vocês vão fazer um ótimo na administração. Né? Até pode me chamar para o seu concurso também, o Franco, aí a gente já acerta. Né? Bom. Mas eu acho que vale a pena, né? Eu acho que uma das partes que a gente sempre conversou, né, é que fazer pesquisa é muito bom, né? Orientar é muito bom, dar aula é muito bom, mas isso tudo são efeitos que você tem um resultado imediato, né? E o que você produz ali, né, reverte para você. O difícil é você fazer algo para o todo, né? Fazer algo para a universidade, né? Para o departamento, para a pós-graduação. Isso você já fez, né? E já o seu memorial já está mostrando isso, né? Sobra que isso aconteceu, né? Mas o titular tem outra responsabilidade, né? Eu acho que todos nós que estamos aqui, né, a gente tenta refletir um pouco, né, o que seria esse mais alto grau acadêmico, né, frente à sociedade. Eu acho que essa recuperação é importantíssima, né, e acho que a gente tem que sempre pensar para frente. E para isso eu vou te fazer duas perguntas difíceis. E não foi combinado não, hein? Olha lá, eu fui de sala com ele. Não foi combinado, mas tenho certeza que ele vai responder bem. Primeira pergunta, Luciano, é o seguinte. Você trabalha com estruturas de aço mistas. O que vem de diferente aí para frente? Quer dizer, uma das coisas, né, também por intermédio seu, eu acho que o aço inox é uma coisa que, em termos de Brasil, não é para agora, mas isso, eu acho que no futuro, o aço carbono vai acabar sendo substituído pelo aço inoxidável, não para todas as aplicações, mas acho que para alguma delas. Tá? E nós, né, tivemos a oportunidade aí de conhecer diversas estruturas feitas aí ao redor do mundo, onde já ocorreu essa substituição. Né? Não há mais aço carbono, há somente o aço inoxidável, seja o austenítico com uma grande, uma resistência à corrosão bastante considerável, né? E mais ainda o duplex e o lean duplex que vieram agora. Então acho que essas duas coisas, o aço inoxidável vai acabar substituindo o aço carbono. Não sei quanto tempo isso demorará em termos de Brasil, talvez 20 anos, né? Talvez quando eu estiver quase lá me aposentando, tivermos aí uma estrutura no Brasil construída com aço inoxidável, acho que já
ficaremos todos nós satisfeitos. E o concreto, obviamente, as estruturas mistas, né, também, né, seja mista agora considerando o aço inoxidável. E nós começamos, né, junto com a professora Maria Elizabeth, aí, usar o concreto reciclado. Né, nós temos muitas... No Brasil acontece muito isso, né, você vai fazer uma construção, você quer demolir a anterior para fazer uma nova, né? Então isso gera muito resíduo, muita coisa. Então eu acho que o futuro das estruturas mistas, obviamente que mais a contribuição do aço inoxidável do que o concreto reciclado em si, é uma coisa que está começando a ter pesquisa, até pesquisa internacional já nesse sentido, mas acho que o futuro das estruturas mistas seria o aço inoxidável e concreto reciclado, com algumas, né, particularidades aí para ser breve. Perfeito. A segunda pergunta é difícil. Ela tem toda uma fase de preparação, né, para você perguntar. Quando a gente entra nessa fase que você está, né, e vai começar, a gente começa a escutar determinadas coisas. O meu ainda não escutei. Poxa, professor, meu pai foi seu aluno. Ainda não escutei. É o primeiro sinal. O sinal definitivo é quando diz, meu avô foi seu aluno. Aí acabou-se. Essa eu espero não escutar. Mas eu tive uma percepção, né? Eu tenho certeza que meus colegas aqui já pensaram sobre isso também. Alguns anos atrás, eu comecei a olhar para os anos que as pessoas estavam entrando aqui quando elas tinham nascido. Alguns anos atrás eu percebi que todos os meus alunos não tinham nascido antes de eu me formar. Isso me foi um choque. Mas o maior golpe, né, eu não sei se está aqui, né, foi dado há uns mesezinhos atrás, quando eu estava apresentando uns ensaios que eu fiz lá no Império, lá no século passado. E aí, um aluno que eu me permito não citar um nome, chegou para mim assim, poxa, professor, como é que você fez isso? Eu fiz, por volta de 1990 e tal. Professor, eu ainda não tinha nascido. Bom, aí aquilo ali foi o golpe, né, completo. Então, toda essa preparação, né, é para que você, daqui a pouco, está aí. Né? Só que isso gera um desafio muito maior. Né? E a minha pergunta final, ela vem nessa direção. Né? Tendo em vista que você vai, né, já, hoje, já talvez daqui a 1 ou 2 anos, pegar só alunos que são nascidos no século XXI, né? Você faz a conta aí, nós estamos em 2019, o RISMAT é o quê? 6º período, né? 7º, né? Eles fazem com 20 anos. Então, eu estou falando aí de 1, 2 anos. Né? Esses são os novos alunos. Né? O que você tem para dizer para esses alunos que nasceram nesse século? Né? Que engenharia estrutural é essa? Né? É uma coisa que eu falei, é uma pergunta difícil. Né? E como é que você motiva um aluno desse, né, a seguir algo que já está ali, já está escrito, ele não tem o menor interesse de ler aquilo, ele quer alguma coisa diferente. Né? Um pouco na linha do Eduardo, né? Como deixar, né, Paulo, como deixar e motivar essa pessoa, né, a estar ali com vontade de aprender. Por quê? Eu já aprendi há muitos anos que não é pelo terror. O terror só afasta. O professor vai apertar, que não sei. Não, não é por aí. Né? É pela motivação. Né? E a gente sabe, né, do teu perfil, e aí é o que eu te pergunto. O teu desafio mudou agora. Porque o aluno agora, ele vai no YouTube, ele busca. Né? Aconteceu comigo em sala de aula, né? Eu estava dando aula, aí um aluno mexendo no tablet e tal, não sei o quê. Eu falei, por que você está mexendo no tablet? Não, professor, eu estou com o seu livro aqui. Aí,
Aí é cara, né? Estou vendo, acompanhando pelo seu livro. Né? Então, são coisas que começam a acontecer. Como é muito comum hoje, aconteceu uns 2 semestres atrás, o aluno chegou assim e professor, o senhor pode usar esse microfone? Eu falei, mas por quê? Você quer que eu use o microfone? Não, eu tenho uma dificuldade auditiva. Então, esse microfone vai me fazer com que eu consiga escutar melhor. Tá aí. Né? Outros. Professor, eu vou gravar a sua aula. Posso? Pode. Isso quando perguntam, né? Que a maioria, hoje em dia, simplesmente grava e pronto. Né? Eu não tenho nenhum problema. Eu acho que a gente está lidando com isso. Mas você que está entrando agora tem que ter essa perspectiva. Como motivar essas pessoas? O que é a engenharia estrutural para essas pessoas? Bom, obrigado, Pedro, pela sua pergunta. Na verdade, ilustrando um pouquinho isso que você falou, eu já começo a passar também por isso. Né? Outro dia, o Vinícius estava lá na sala, quando eu mostrei isso aqui, era você que estava lá na sala? Tá. O Vinícius nasceu em que ano? 95. 95. Né? Por acaso, essa apostila de IP2 que eu desenvolvi foi em 96, mas estava o Vinícius com mais 2 meninas que fizeram Resmate 4 esse semestre. E eu conversando com ele sobre vida acadêmica, etc., eu estava preparando as apresentações, e aí a outra menina falou, professor, eu não era nascido quando você fez essa apostila, aí, mais ou menos nesse sentido. Né? E o que vai acontecer, eu lembro que quando eu me formei em 96, obviamente que quando eu me formei, eu já tinha escolhido que eu queria seguir a carreira acadêmica. Né? Queria, né, fazer mestrado, doutorado, ser professor universitário, etc. Mas em 96, a engenharia civil também passava por um período, não uma crise como essa que nós temos agora, mas tinham poucas pessoas empregadas, né, não foi aquele boom da construção civil que aconteceu por causa de Olimpíada, Copa do Mundo, etc. Mas eu me lembro lá que não estava, alguns colegas tentaram seguir, né, trabalhar em empresas de engenharia civil e tal, e não, depois de algum tempo, até largaram, foram trabalhar com outra coisa, foram trabalhar no mercado financeiro e etc. Então eu digo sempre, a forma de motivar os alunos, primeiro é tentar mostrar coisas diferentes. Eu acho que isso nós, né, o nosso grupo aí de construção metálica e mista, eu acho que isso nós fazemos muito em sala de aula, é tentar mostrar aos alunos coisas diferentes, até por conta do mestrado e doutorado, coisas diferentes que nós desenvolvemos e que os alunos possam vislumbrar que isso daí poderá ser usado num futuro não muito distante, né, novos materiais, novas tecnologias e etc. Né? E a outra coisa é sempre acreditarem na capacidade que eles têm. Né? Eu, quando escolhi lá seguir a carreira docente, não sabia se isso ia dar certo, se não ia, mas escolhi e tentei correr atrás para que isso se tornasse realidade. Então, o que eu digo para eles é, né, acreditem, a engenharia civil vai se recuperar, né, nós temos um mundo de coisas pela frente, a China, o quanto a China cresceu aí nos últimos anos, né? Nós, bem ou mal, aí acompanhamos um pouco isso por conta do Ben Yang, do Tak Ming, desse contato mais próximo que nós tivemos com ele nos últimos anos, né? Tivemos a oportunidade de visitá-los lá, então vimos coisas lá que inimagináveis, né? E o que era a China aí alguns anos atrás. Obviamente que tudo depende de governo, depende de um monte de coisas, mas acho que o desenvolvimento vai acabar acontecendo, o país vai retomar, e o mais importante para os alunos, sejam de mestrado, doutorado ou da graduação, né, que estão aqui presentes, acreditem que vai dar certo, estudem, se dediquem. Porque eu acho que tudo vale a pena. Né? Então, todos vocês, eu acho que é uma coisa que eu falo muito em sala de aula para vocês, né? Acreditem, porque vai dar certo e com dificuldades, com muitas barreiras que vocês vão ter que, né, pular essas barreiras, mas para aqueles que querem, para aqueles que se dedicam, para aqueles que correm atrás, as coisas acontecem. Mais ou menos isso que eu
gostaria de responder. Maravilha, professor Luciano. Bom, eu não tenho mais nada para perguntar, né? Diferente de outros concursos, né? A gente não pergunta à plateia, né? Eu vou deixar, né, esse tempo de pergunta à plateia, né? O professor Luciano vai passar agora, a gente vai fazer um pequeno intervalo, né? Nós aqui da banca vamos fechar essa primeira fase e, deixa eu ver que horas são, bom, acho que se a gente der meia hora, né? Eu acho que meia hora é bom para todo mundo tomar uma água, respirar, etc, etc. E a gente retoma então para a segunda parte, tá? Muito obrigado. Aqui deve precisar, pergunta para o professor se ele vai causar. Qualquer coisa ele fala. A memória que ele tem, ele pode estar bem gravado já. Acha aí. Depois eu quero tirar foto.